Como a maioria de vocês já deve saber, essa altura eu estou jogando um joguinho de naves colecionáveis chamado X-Wing. É um jogo irado que você usa essas naves aqui, essas belíssimas naves aqui para jogar. Como você pode ver, o trabalho dos modelos é muito maneiro e eu simplesmente me apaixonei pelo jogo, viciei pelo jogo. E quando a gente vicia por uma coisa, a gente quer ver material sobre essa coisa, né? Ainda mais eu que agora joguei meu primeiro torneio semana passada. Então eu tô querendo melhorar minhas habilidades de voo, conseguir voar direito. E eu procurando na internet eu vi muitos poucos sites que falassem sobre estratégia, tática, movimentação. A maioria dos vídeos que você encontra na internet são vídeos sobre como jogar o jogo, como aprender a jogar o jogo. E os poucos sites que têm informações táticas e de estratégia, você só consegue em inglês. Tem pouquíssimo material de tática e estratégia em português. Então eu, visitando esses sites em inglês, eu aprendi algumas coisas. E como não existe esse material em português, eu resolvi fazer uma tradução numa série de vídeos que eu vou fazer, explicando as bases da tática e da estratégia do X-Wing, que é um jogo absurdamente maneiro. A primeira coisa que eu acho que é fundamental para qualquer piloto iniciante é conseguir fazer as medições no olho. Na regra do jogo diz que eu não posso pegar uma nave aqui, por exemplo, medir o que vai acontecer com ela e depois fazer o movimento. Você tem que fazer todas as medições de olho no jogo. Então você tem que ter um embasamento próximo para que você possa ter mais ou menos ideia do que você pode fazer com essas naves e o que você não pode fazer com essas naves. Você tem uma ideia do que seriam os movimentos seguros. Então esse primeiro vídeo vai ser sobre medindo com o olho. A única coisa que você é permitido medir no jogo são os alcances. Você usa a regra de alcance aqui. E você só vai conseguir ter mais ou menos ideia do alcance que você vai estar ou que lugar que você vai estar na mesa quando você aprender a fazer essas medições de olho. E o primeiro conceito fundamental que você precisa saber para medir de olho é o conceito do tamanho da base da miniatura. Se vocês olharem aqui a base da miniatura ela tem um tamanho padrão que é exatamente igual ao gabarito 1. Então a unidade de movimento do jogo é o ship base, ou seja, a base de nave. Quando você se movimenta com uma nave, você está se movendo X ship bases. Um erro muito comum que todo principiante comete, e eu ainda cometo porque eu ainda sou principiante no jogo, é achar que quando você vai usar o movimento 1, você vai se deslocar 1. E isso não é verdade. Por quê? Porque vamos supor aqui, vou botar aqui minha TIE Phantom aqui, e vou me mover 1 com ela. Você segura a base miniatura, coloca o template entre esses dois pininhos que tem aqui, né? E você se move a nave. Se você perceber, o movimento da nave começa na parte da frente da base da miniatura e termina no final da base miniatura. Então seu deslocamento não foi 1, seu deslocamento foi 2, porque você se deslocou 1 do template movimento mais 1 da base da miniatura. Então o menor deslocamento possível no jogo é sempre 2. E a gente pode fazer isso muito simplesmente marcando aqui a posição. Então eu vou marcar aqui a posição da base da miniatura. Vou mover. Aliás, eu usei o template errado. Vamos usar um template maior porque eu vou precisar do template 2 para explicar a situação. Então, marquei aqui a posição inicial do movimento. Fiz o movimento. E aí, se você medir daqui para cá, você vai ver que tem 2 de movimento, como eu havia explicado. Apesar de você ter usado o template 1. Se a gente pegar uma nave grande, vou pegar aqui a Decimator para mostrar, você vai ver que as bases, elas maiores, elas são exatamente o dobro da base pequena. E você vai ver que ela também mede exatamente 2 ship bases. Aqui, ó, 2 ship bases. E, fazendo de novo aqui o movimento, vou marcar aqui a posição da nave. Vou colocar o template 1 lá na frente. Vou fazer o movimento.
E você viu que a nave andou bem mais, né? Como essa base é tamanho 2 e eu andei 1, na verdade eu andei 3. Então, se eu pegar aqui o template de movimento 3, por sinal eu usei aqui para marcar, você vai ver que o deslocamento da nave é 3. Dito isso, você já sabe então que as naves maiores, por ter uma base maior, se deslocam mais que as naves menores. E a gente pode ver isso batendo aqui uma corrida rápida entre a Phantom e a Decimator. Aqui estão a Decimator e a Phantom prontas para fazer a sua corrida. Eu vou usar o template 1 e vou andar uma unidade de medida. Você vê que as duas estão perfeitamente alinhadas. Vou usar uma unidade de medida para andar com a Phantom aqui. E agora vou usar uma unidade de medida para andar com a Decimator. Vocês viram como a Decimator foi mais longe que a Phantom usando 1? Por quê? Porque como ela tem 2, o deslocamento dela foi 3. E como ele tem 1, o deslocamento dela foi 2. Agora vamos falar um pouco do range. Como vocês podem ver, o range ele é bem maior que o template de movimento 1. E se você for comparar o template de movimento 1 com o range, você vai ver que ele é maior que 2, porém menor que 3. Então você pode considerar que um movimento 1, um range 1, equivale a 2,5 unidades de base de nave. Então, se você quiser entrar em um range ou sair em um range, você tem que ter essa medida 2,5 de movimento. Com ela, você vai conseguir entrar e sair rapidamente de qualquer range. E é esse número 2,5 que você vai usar para suas contas na hora de ter mais ou menos uma ideia para onde você vai. Então vamos supor que eu estou aqui com a minha Decimator aqui e tem uma TIE Fighter ali no fundo, certo? Como você quer ficar a range 1 dela, você tem aquela medida de 2,5 dessa nave. Como ela já anda 2, se você andar 1, você sabe que você vai andar 3. Então se você usar um template 1 aqui, você sabe que você vai ficar a range 1 da X-Wing. Porque você se mexeu 3 e você sabe que o range 1 é 2,5 de medição. E tá aqui, ó. Range 1. Não sei se consegui ver bem. Vamos ver por aqui, ó. Vou botar de lado. Acho que é de lado a gente vai conseguir ver isso melhor. Vou botar aqui a Decimator. Vou botar aqui a nossa X-Wing. Então, como eu falei, aqui vocês podem ver, eu estou no range 3. Se eu andar 2,5, eu vou chegar no range 1, porque eu vou andar o tamanho de uma régua, eu vou chegar aqui e vou estar range 2 dele. Então, eu vou pegar aqui. Eu sei que a Decimator não anda menos do que 1, então eu tenho que usar 1. Usando 1 mais 2 da base da Decimator, eu vou chegar a 3. E aqui vocês vão ver que eu consegui reduzir 1 no range. Ao invés de estar range 3, agora eu estou range 2. Se eu quisesse chegar a range 1 dela, quanto eu teria que andar? Vamos supor que eu estou aqui a range 3. Vou chegar um pouquinho mais para cá para ser mais didático. Se eu quiser chegar a range 1 dela, eu tenho que andar 2,5. Com mais 2,5 são 5. 5 menos 2
dado o tamanho da base dela, dá 3. Então eu teria que usar um template 3. E aí você vai ver que você vai estar arranjo 1. Então é isso. A ideia é sempre você ter... O jogo é tudo baseado na unidade básica de chip base e que cada alcance equivale a 2,5. Com isso você vai conseguir fazer excelentes medições de olho. Você voar em formação com uma nave grande ou uma nave pequena tem suas complexidades. Vamos supor que a nossa formação está assim. E que a gente tem uma X-Wing aqui. E a gente quer chegar nessa X-Wing. Os templates de movimento, eles são angulados. O movimento leve equivale a um ângulo de 45 graus com relação à base. Então, se eu fizer um movimento 2, eu vou fazer isso. O movimento 2 equivale a uma angulação de 90 graus. Então, se eu usar o meu movimento, eu vou fazer isso. Como essa X-Wing está a 45 graus, eu vou usar o movimento 2. Só que aqui tem uma coisa muito interessante para a gente mostrar. Se eu colocar, por exemplo, o que um principiante colocaria aqui? Ele viria aqui no dial da Decimator e colocaria 2 aberto na Decimator, e na Phantom ele também colocaria 2 aberto, porque ele quer fazer um movimento de 45 graus. Só que existe um problema aqui, que é o tamanho da base da nave grande. Se eu fizer um 2 bank, vamos supor que a Whisper está com Veteran Instinct, está com Polite Skill 9 e o nosso Commander Ken Kirk não está. Então ele vai se mover primeiro pela ordem de habilidade do piloto. No movimento, os pilotos funcionam ao avesso. Então o cara que tem a menor... Melhor, eles funcionam diretamente. O cara que tem a menor Pilot Skill vai primeiro. Então quem vai se mover primeiro aqui é o nosso querido Ken Kirk. Isso é muito importante. Eu já bati várias vezes simplesmente porque não usei a movimentação correta. Então lá vai o Ken Kirk. 2 fechado. Você vai ver aqui com a Phantom que se eu fizer um 2 fechado, a Phantom vai terminar no meio da base e vai bater. Isso acontece por quê? Primeiro, porque a base da nave grande é maior do que a base da nave pequena. Então essa nave vai comer um espaço maior. E segundo, porque toda vez que você adiciona rotação ao seu movimento, você adiciona velocidade a esse movimento. Então, quando você estiver jogando com uma nave grande e uma nave pequena, voando em formação próxima, você tem que fazer o contrário. Você tem que botar a nave grande fora e a nave pequena dentro. E agora a gente vai fazer o mesmo movimento, 2 para fora, e vocês vão ver o milagre da rotação acontecer. 2 vem para cá. E o 2 vem para cá. Movimento limpo, ninguém bateu em ninguém. Uma coisa espetacular. Só porque você inverteu a posição das naves. E todo mundo com arco para atirar na X-Wing lá. Ó. Se você pegar aqui, ó, tem arco. Todos eles têm arco. Então acho que para movimento, para um primeiro momento, é isso. No próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre voar em formação e vou tratar algumas formações mais simples e já vou começar a dar uma ideia de
pilotos legais, algumas outras ideias. Isso aqui é o básico do básico. Com isso aqui você já está apto a olhar para a mesa e ter mais ou menos uma ideia de que movimento é seguro ou não. Então vamos pegar aqui a Phantom, vamos pegar a X-Wing, vamos botar a Phantom com a X-Wing. E olhando aqui, a gente vai fazer a nossa primeira medição. Vamos supor que ele esteja nessa distância aqui. Essa distância aqui, se você medir por chip bases, você obviamente não pode usar o template, porque isso é proibido no jogo, mas eu vou fazer aqui só por efeitos didáticos. Você vai ver que a distância daqui para cá é aproximadamente 3 chip bases. Como você sabe que aqui tem 1, se você botar um movimento 2 aqui, 2 mais 1, 3, existe a grande possibilidade de você bater na bunda aqui da X-Wing. Então você sabe que como tem 3 chip bases e você já tem uma, 3 menos 1 dá 2. Então para você fazer um movimento realmente seguro, você tem que usar o template 1. Seguro. Agora vamos ver se a gente fizesse com o movimento 2. Buf. Então é isso. Agora que você está pronto para fazer medições no olhômetro, eu tenho certeza que só isso vai melhorar bastante a sua habilidade em se mover no jogo. E próximo episódio a gente vai falar de voando com informações básicas. Abraços!